Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. A nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre aparências. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 e no versículo 17, que diz o seguinte: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. O nosso tema de hoje, com o título Aparência, onde nos leva a refletir sobre os nossos comportamentos, ou seja, o cuidado que devemos ter com a forma que nos comportamos e também que nos apresentamos aos outros. Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21 e no item 1, ele nos diz o seguinte: ele lembra uma passagem de Lucas que está no capítulo 6 e nos versículos que vão de 43 a 45. Vamos ver. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Ora, isso nos leva então a entender, a compreender, que por mais que nós nos esforcemos em nos mostrar melhores, bons, educados, gentis, amorosos perante os outros, se as nossas ações, que são frutos do que somos, se mostrarem com más ações e condutas, eles refletirão com certeza tudo aquilo que somos, bons ou maus. E muitos são os companheiros que procuram demonstrar o que não são, isso da forma mais diversa, sendo muitas vezes até inconvenientes, pois não demonstram ser exatamente aquilo que estão tentando demonstrar. Quando Cristo esteve aqui entre nós, isto há quase 2000 anos, nos trouxe diversos ensinamentos e diversas parábolas para que pudéssemos ter como parâmetro da nossa transformação, isto é, da nossa reforma íntima. E dentre dessas diversas parábolas e diversos ensinamentos, eu quero destacar uma que está no Evangelho de Lucas, que fala sobre a parábola do semeador, que no final da sua parábola diz o seguinte: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com o vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que todos que entrem possam ver. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se ou mesmo vir à luz. Queridos, ao longo de todos esses séculos, os falsos sentimentos, isso é, o fingir, o esconder, foram revestindo os homens, então, das aparências mais diversas. E cada um desses homens saiu em busca das suas verdades, cada um a seu modo, cada um a seu jeito, como disse, das mais diversas formas. E foram cada um se revestindo, então, de uma aparência na qual pudesse se mostrar melhor ao seu próximo, que pudesse parecer melhor, mais agradável, né? Fazendo com que os homens aprendessem, então, a valorizar muito mais o seu exterior do que o seu próprio interior. O que evitou a sua transformação, o que impediu a sua transformação e também a sua reforma íntima. Até porque, muitas vezes, quando olhamos para dentro de nós mesmos, normalmente e geralmente não gostamos do que nós vemos, do que nós realmente somos. E com isso, muitas foram as desilusões, muitas foram as frustrações, muitos foram os sofrimentos e muitas também foram as dores dessas pessoas que insistiram de uma forma intensa em demonstrar aquilo que não era. E muitos são os que até hoje carregam pesados fardos em consequência das aparências, que cultivaram e mantiveram então ao longo de todos esses anos, de todos esses séculos. E se tornaram verdadeiros escravos de si mesmos, acorrentados ao que criaram para si mesmos, isso é, as suas aparências. E hoje, esses companheiros muitas vezes fogem de uma forma desesperada dos seus reais sentimentos interiores, porque eles não conseguem enfrentá-los. Não conseguem enfrentá-los e não conseguem transformá-los. Não confiando, então, no seu poder de transformação, no seu poder de autocorreção e de autotransformação, isto é, da reforma íntima. Mas, como eu disse, uma frase muito interessante de Jesus que trouxe para todos nós, ele disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos transformará. E essa verdade virá, com certeza, na conquista dos nossos valores espirituais, onde nós vamos nos fortalecendo para que a gente possa, então, nos transformando e tendo cada vez mais condições de nos mostrarmos realmente como somos.
Esta semana eu estive com o Olavo, um amigo meu, e ele me contou um caso bastante interessante que eu gostaria de compartilhar com os senhores, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando no nossa reflexão de hoje, que é aparências. Ele me contou um caso muito interessante de um homem chamado Vladimir Kolivietti, acho que essa é a pronúncia. Esse homem morava em um pequeno hotel, num pequeno e velho hotel em Marrakech. Falava pouco e quando conversava com os homens, com os outros hóspedes, nunca falava do seu passado. E uma certa noite, quando vários hóspedes estavam no hall do restaurante, no hall do hotel, conversando animadamente, uma jovem escritora russa perguntou àqueles homens se alguém conhecia, alguém saberia informar onde que ficava o rio Falgu. Então, embora todos ali fossem homens extremos, de grande sabedoria, não souberam responder. E então o misterioso Vladimir aproximou-se e disse: o rio Falgu fica perto da cidade de Gaya, na Índia. Para os budistas, disse Vladimir, é considerado um rio sagrado, pois junto a ele Buda recebeu a inspiração divina. Seu leito apresenta-se coberto por uma fina areia, parecendo eternamente árido e seco. Mas ao cavar alguns palmos, então encontra-se um lençol de água limpa e pura. E o misterioso Vladimir então começou a contar com simplicidade, também com simplicidade, curiosidades não só da Índia, mas praticamente do mundo inteiro. Ele falou das filanésias, uma espécie de cadeiras dos viajantes de Madagascar. Falou dos diversos romancistas franceses, finlandeses, e todos os presentes estavam ali admirados com a facilidade com que falava o misterioso Vladimir. De repente começou uma grande tempestade, raios, trovões, e Vladimir acalmou a todos e discorreu sobre os mais variados flagelos da natureza. No dia seguinte, um dos hóspedes do hotel, seriamente intrigado, procurou então o misterioso Vladimir para saber, afinal, quem era aquele misterioso sábio e questionou a ele. O senhor ontem nos maravilhou ontem à noite com o seu saber. Não imaginávamos que tivesse tão grande saber. Em que academia tu és mestre? Perguntou ao Vladimir. E o Vladimir humildemente respondeu: não me considere um sábio. Pouco sei. Na verdade, eu nada sei. Não reparaste nas palavras que eu falei ontem? Todas elas começando com F? Falgu, filanésias, Finlândia, França, flagelos, todos começando com a letra F. Eu sou, na verdade, disse o Vladimir, um ex-prisioneiro que passei muitos anos preso em função de um crime que eu cometi. E o meu conhecimento não passa da letra F, que foi uma enciclopédia, uma parte da enciclopédia que foi deixada na prisão por um companheiro que se foi. Né? E como diz então o ditado, né? As aparências enganam, não é verdade? E normalmente as pessoas costumam se iludir facilmente com as aparências e com os belos gestos que muitas vezes demonstram as pessoas. As aparências que são mostradas por diversas pessoas, ou por nós mesmos também. Criam sonhos, criam expectativas, criam personagens fortes procurando ganhar então a atenção e a idolatria de todas as pessoas. E muitas vezes, quando as pessoas o conhecem como elas realmente são, se sentem então desanimadas, desapontadas, frustradas, desiludidas, e muitas vezes as pessoas sofrem muito. E nós mesmos, muitas vezes, ao conhecermos realmente quem são os nossos ídolos, nós temos os nossos ídolos que de uma certa forma se vendem com uma grande aparência para nós. Quando nós conhecemos então na realidade como são os nossos ídolos, nos sentimos frustrados, enganados, porque não são o que realmente demonstravam ser. Mas se pararmos um pouco para pensar, quanto de nós também não julgamos as pessoas só pelas aparências? Nunca procuramos ver como realmente aquelas pessoas são, como é o seu íntimo, quais são as suas ações, os seus gestos, os seus valores espirituais principalmente. E o que é pior, se as aparências nos agradam, né, damos mais valor e também sem questionar. Mas se não nos agradam, nos afastamos, nos protegendo, criando verdadeiras barreiras entre nós e essas pessoas.
Nós vemos aqui, queridos, na história do Vladimir, que o ex-prisioneiro Vladimir sofria muito, passava por muita dificuldade, em função, e ele criou e forjou um disfarce para poder se apresentar perante as pessoas. Ele usava esse disfarce, na verdade, porque as pessoas não o consideravam, não o respeitavam por ter sido um ex-prisioneiro ou por ter cometido um assassinato. Cuidar das nossas aparências é muito importante, mas cuidar também do nosso interior é muito mais importante ainda, pois é esse interior que brilha e reflete quando nós tiramos essas máscaras, quando nós tiramos essas máscaras que a gente tenta mostrar aos outros como uma aparência. Todos nós, de alguma forma, fugimos dos nossos sentimentos interiores, simplesmente por não confiarmos também no nosso potencial, no potencial que nós temos de nos transformar e de poder mostrar exatamente aquilo que nós somos. E o pior é que nós forjamos um disfarce para nos apresentarmos perante as pessoas. E com o passar do tempo, nós vamos tentando anular qualquer emoção ou então sentimento que julgamos errados e que nos incomodam muito em nós e que são inconvenientes para nós. Por exemplo, alguns vão quase que inconscientemente dizendo para si mesmo: eu nunca tive raiva de ninguém, eu nunca guardei mágoa de absolutamente ninguém, eu nunca senti inveja de ninguém, nunca senti raiva, ódio, enfim, as pessoas começam a criar aquela aparência de coisa melhor, vestindo assim uma aparência de falsa modéstia, de falsa humildade, de falsa tolerância e também de falsa compreensão. Embora não percebamos tudo que nós realmente somos, ou de alguma forma reflete o que realmente nós somos. E é facilmente percebido pelas outras pessoas, ou não. Né? Para cuidar do nosso interior, é necessário cultivar, então, os nossos valores espirituais, para que possamos ser verdadeiros e que possamos refletir a luz do nosso interior. Esse brilho especial que cada um de nós carrega dentro de si, para que ele possa ser mostrado de uma forma plena, de uma forma franca, para que a gente possa não mais ter a necessidade de vestir essas personas, essas máscaras que nos incomodam ainda muito. Porque aquilo que realmente somos, um dia romperá as barreiras das nossas aparências, mostrando ao mundo quem realmente nós somos. Se observarmos atentamente o que passa na sociedade, nós verificaremos que tudo se faz não pelo sentido de ser, mas pelo sentido de parecer. E no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, no capítulo Ser e Não Parecer, nos diz o seguinte no final do capítulo: sob o critério da aparência, tudo se agita e se move no afã de aparentar, de simular e de parecer aquilo que deveria ser, mas em realidade não é. E Vinícius termina o capítulo lembrando de uma passagem do Mestre Jesus, quando diz o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, mas eu retrucarei abertamente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que viveste na iniquidade e na mentira. Da mesma forma, um livro não vale pela sua capa nem pela qualidade do seu papel. Ele vale pelo conteúdo, por aquilo que está sendo trazido para nós como informação. Da mesma forma também que o próprio espírito, o próprio homem, não vale pela sua aparência física, não vale pela sua beleza, não vale por tudo, pelas roupas que veste, mas vale por aqueles valores espirituais que estão no seu espírito e que podem reluzir mostrando quem realmente somos. E o ser humano vale pelas suas ideias, vale pelos seus sentimentos e não pela aparência que tenta demonstrar. Daí então a necessidade de termos coragem de olhar para dentro de nós e tirar tudo aquilo que ainda nos incomoda, tirar tudo aquilo que nos faz infeliz e revestirmos de um novo homem. Trabalhar as nossas virtudes, trabalhar os nossos sentimentos de uma forma que eles possam ser mostrados de uma forma plena, evitando aquelas máscaras que nós colocamos. E quando nós vamos, né, é uma grande pergunta que nós podemos fazer também: quando é que nós vamos acender também dentro de nós a luz do Evangelho para que a gente possa se mostrar ao mundo? Quando vamos ter então coragem
de analisarmos como realmente somos, para que a gente possa, então, dar início a esse processo de transformação e de reforma íntima que aqui eu falei. No livro Renovando Atitudes, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e editado pelo Espírito Hamed, no capítulo Verniz Social, nos fala sobre o nosso comportamento no lar, que também é bastante interessante. Vamos ver o que diz Hamed. Realmente é no lar que descobrimos quem somos. É no lar que escorre o verniz da bonança e da caridade, que passamos sobre a face e que nos revela tal como somos aos nossos familiares. Trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com os chefes, no contato com os nossos amigos de serviço e amigos e companheiros de ideal e recém-conhecidos também. Mas também trazemos pedra nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem desfrutamos a familiaridade. Por querer aparentar alguém que não somos, ou impressionar criaturas a fim de conquistá-las por interesses imediatistas, é que incorporamos personagens de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se cumpríssemos um script, uma representação teatral, mas absolutamente nada isso vale, diz Hamed. Queridos, essas foram as reflexões com relação a aparências. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.